Salve, salve, a paz do Senhor a todos que professam Jesus Cristo e a todos que estão visitando o nosso canal pela primeira vez e a todos que já são clientela firme e forte aqui. Hoje nós vamos falar de universidade, universitários. Olha que beleza, hein? Isso me lembra o tempo que eu fazia as minhas universidades, o campus, os professores, os colegas, os amigos, né? E ali naquela universidade, como todo mundo, mais de centenas de amigos que eu conheci, que passaram pela minha classe ou nas horas de recreio, né? Nas horas dos intervalos, e todas essas pessoas estavam conhecendo um mundo novo, muito novo mesmo. Eu mesmo não conhecia nada, eu tinha vindo de uma pequenina cidade, eu era filho de pais camponeses, eu era pobre, muito pobre, eu não conhecia nada mesmo, nada além daquelas coisinhas da escola e da escola passar para a faculdade. E ali me deparei então com aqueles ensinamentos que, a meu ver, no primeiro momento assim, eram horríveis. Como, né? Era comunismo, fascismo, nazismo, stalinismo, nossa, marxismo, e aquele povo discutindo tudo aquilo, e jovens insuflados, né? A faculdade de pé, e tinha aquelas reuniões, e aquele povo, aqueles jovens que se decidiam, não, a partir de hoje eu sou comunista de carteirinha, e ali entravam por um viés esquerdista, ditatorial, né? E aceitavam tudo aquilo que vinha sem questionar, porque a cabeça de jovem é assim, sabe? Se essa juventude que está na faculdade hoje, na universidade de hoje, tivesse essa mesma força que tem no campus da universidade para as coisas de Jesus, nós teríamos um avivamento que nunca houve nesse mundo e nem mais haverá. Mas não é assim, porque para brigar, para discutir ideologia, doutrinárias, etc. e tal, socialismo e etc., existem milhões prontos a atacar e defender tudo isso, mas para falar de Jesus, não há um jovem sequer. Opa! Na minha faculdade tem gente que faz reunião de jovens lá para orar antes das aulas. De sábado nós nos encontramos na capela lá, tem um capelão lá, ele fala a respeito das coisas, a gente ouve. Nós somos um pequeno grupo dentro da universidade, mas nós temos força. Força entre nós ali, nós somos diferentes daquela gente lá. Então, quero dizer que nem tudo aquilo ficou inculcado, né? Não houve lavagem cerebral dentro da minha cabeça aqui, né? Nem daquelas milhares de pessoas que estudaram e que até hoje estão estudando, né? Ouviram por aqui, soltaram por aqui, continuaram firmes na palavra de Deus, foram educados num lar cristão, tiveram base, tiveram sustentáculos de Cristo e não quiseram dar ouvidos a tudo isso. Mas vamos falar de avivamento? Vamos falar de avivamento, mas não um avivamento lá de 3.000 anos atrás. Existe avivamento nos nossos dias? Existe sim, 1970, lá no Kentucky, em Asbury. Olha aí, uma faculdade em Asbury. Olha, nessa faculdade, tinha um capelão. E ele notou que aquela faculdade independente, pequena, uma faculdade de artes, estava parada, precisando que Deus chacoalhasse tudo aquilo para que houvesse um avivamento entre aqueles jovens estudantes. E ele começou a orar: Jesus, Espírito Santo, fala, chocalha, né? Dá um murro na boca do estômago, dá um tapa na cara, acorda essa juventude. Era assim que ele orava. E numa terça-feira
ele fez a reunião, porque os jovens estudantes, os universitários iam para a capela ouvir o que ele tinha para falar. Era ali alguns minutos, meia hora, pouca coisa mesmo, porque depois soava a campainha, todo mundo tinha que voltar para a aula. Então você imagina que tinha meia dúzia de gente num dia, no outro dia tinha um pouco mais. Quando ia falar um assunto, né, aumentava lá, lógico, 50, tal. Mas naquela terça-feira, por milagre de Deus, tinha ali umas 50 pessoas, pouco menos, pouco mais, e ao invés de pregar, ao invés de dar uma palavra, ele levantou e falou assim: olha, os jovens que quiserem vir aqui à frente, pode vir todos aqui, e um por um aqui, vai dando seu testemunho, fala do amor de Cristo, fala do que Cristo fez na sua vida, já é o suficiente para que todos conheçam o trabalho de Cristo na vida de vocês. E timidamente, levantou a menina, foi lá na frente e falou: olha, Jesus tem me abençoado muito, na minha casa, meus pais, pouquinha coisa, muito obrigado, amém. Aí veio outro, e cada um falando uma coisinha, e cada um olhando para a cara do outro: você não vai não? Se você for, eu vou. Não, se você for, a outra menina lá, agarrada com o namoradinho lá, vamos lá na frente, vamos lá, dá força para mim que eu dou força para você, vamos lá na frente falar. E eles se levantavam, iam lá e falavam um pouquinho. E nesse meio de 50 pessoas aí, um jovem, o mais jovem talvez daquela turma lá, ele dá um pulo, dá um salto no meio de tudo, brincando, alegre, põe-se de pé no meio daquela gente e começa a falar de Jesus, começa a falar a respeito do que Jesus tinha feito na vida dele, como foi que ele chegou até ali, né? Uma coisa sem pé, sem cabeça, para entrar numa faculdade daquela que ele nem gostava de artes. Hoje ele ama aquela faculdade e tal, etc e tal. Esse menino falou bastante. Aí pegou fogo, porque aí cada um queria falar mais, queria expor, queria falar. Aí já tinha gente que não estava falando nada com nada, outros que não estavam mais falando de Jesus Cristo, mas estavam falando do testemunho de vida mesmo, etc e tal. Mas o capelão teve paciência, não se importou com isso. O importante era fazê-los levantar, era fazê-los contar a respeito das experiências da vida. E após esse jovem, todos que foram falaram, mas o capelão estava pedindo a Deus, ao Espírito Santo, que fizesse um avivamento naquele campus, avivamento, assim como aqueles jovens John Wesley, professores, né, da universidade, eles que fundaram praticamente o metodismo, né? Eram jovens professores dentro de uma universidade, e agora em 1970 estava começando um novo avivamento. Começando como? Começando ali entre aquelas pessoinhas ali. É que aquelas pessoinhas ali não se sabe porquê, ninguém pode explicar. No outro dia tinham 100 pessoas ali, no outro dia tinham 200 pessoas, e foi crescendo. Chegou uma hora que não cabia mais estudantes dentro da capela. E ficaram pelos corredores, não cabia mais nos corredores, foram ali em volta da igreja, no entorno da igreja, cada um sentado no gramado ali e tal, e discutindo lá fora, e as pessoas de fora entravam para dar testemunho lá dentro, e aquilo foi, eu vou dizer a vocês, uma coisinha que parecia que ia começar e terminar ali na terça-feira, durou mais de 70 horas. Mais de 70 dias. E foi se estendendo. Tinham jovens que não iam para casa. Passavam 2, 3 dias, aí os pais preocupados iam, todos aqueles pais correndo para a universidade. Meu filho, o que aconteceu? O que está acontecendo com meu filho? Aí quando eles viram aquela multidão de estudantes ali na capela, tinha mãe que gritava, chorava sem entender o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Um avivamento dentro do campus da igreja. E agora vocês que não são da faculdade já estão vindo.
Aí os pais já ficavam, sentavam, escutavam um pouco, levavam os filhos para casa, depois traziam de volta e começou aquele trajeto de pessoas dentro da universidade. De repente a cidade toda já estava sabendo de tudo aquilo e começou a vir também para a universidade. E vou dizer uma coisa, aquilo chamou a atenção da faculdade, da televisão local, da televisão estadual, e passou também na televisão do país todinho aquele avivamento que estava acontecendo, jornais, fotógrafos, rádio, cinegrafistas, todos em volta da faculdade. Aí sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O país inteiro estava sabendo que ali estava acontecendo um avivamento, 1970, iniciado por um jovenzinho estudante, e você aí, universitário, o que é que está fazendo? O que é que vai fazer? Não pense que você não é nada. Não pense que você não pode iniciar um avivamento dentro da sua universidade. Você pode e deve. Porque não é você quem vai fazer. No exato momento, Jesus vai entrar na reunião, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, os milagres começam a acontecer. E este avivamento que nós precisamos é limpar, arejar a cabeça de todos esses estudantes, é desfazer esse pensamento nojento, cruel em que a nossa juventude está afundada, e crescer com o amor de Deus, com os ensinamentos do Espírito Santo. Então inicia você, moça, inicia você, rapaz, inicia você, jovem, inicia você, professor. Vamos lá, força. Começa timidamente, vai crescendo, porque o Senhor vai entrar nessa luta, o Senhor vai entrar nessa batalha, o Espírito Santo vai na frente de tudo e vai levantar essa universidade. Comece agora em casa que está online, olha que maravilha para começar os grupos de orações. Você não é cristão, mas vem cá, você é o quê? Eu sou isso, aquele, vem cá, vamos reunir. Olha, terça-feira, às 8 horas da noite, online, pelo Zoom, sei lá, outra plataforma, nós vamos fazer reuniões, vamos fazer live assim com só estudantes universitários. Mas pelo amor de Deus, comecem. Não importa se você começa sozinho, se do outro lado do computador, do celular, tem 2 ou 3 pessoas, começa. Porque o Senhor vai trazer gente. Os universitários vão... Olha, daqui a pouco tem milhões de universitários colados ali, participando, podem ter a certeza, e o avivamento será em 2021. Desculpa eu gritar, desculpa eu falar alto dessa forma, perder até minha voz, mas queima em mim um amor a Cristo tão estranho que eu precisava falar, eu precisava conclamar todos esses jovens, porque eu acredito na juventude, porque eu acredito nos jovens. Como águias voarão, os jovens venceram e vencerão sempre. Deles é o mundo. Nós já estamos quase partindo, quase indo. Mas vocês ficarão aqui no meu lugar, nos nossos lugares, para levar a mensagem de Cristo para a honra e glória do próprio Jesus. A todos vocês, uma boa noite. Iniciem esse trabalho, pelo amor de Deus. Vai ser glorioso. Amém, estudantes? Amém, universitários?